no 8º ano. Tudo bem com vocês? Turma, vamos lá para mais uma correção de exercício aí, né? Que eu havia passado para vocês na semana passada. E hoje nós iremos fazer a correção, tá bom? Então, que você possa pegar o seu livro na página 29, tá? Do volume 2. E vamos aí trabalhar um pouquinho sobre o espaço econômico da América Latina, tá bom? Vamos lá. Bom, na página 29, tá? Tem assim, ó. As informações apresentadas no texto, é esse texto que eu falo aqui, ó, sobre as indústrias maquiladoras que se encontra aí na página, tá, 28. E aí tá assim a primeira pergunta, ó. As informações, né, as informações apresentadas nesse texto da seção aí Saiba Mais, descrevem aspectos positivos e negativos das indústrias maquiladoras no México. Analise essas informações, considerando o ponto de vista do povo mexicano e estadunidense. Então, nós vamos colocar aí os aspectos negativos e os aspectos positivos, tá bom? Encontrada nesse texto do Saiba Mais. Nós encontramos que há aspectos negativos, a redução de oferta de emprego para os trabalhadores estadunidenses, por causa dos menores custos da mão de obra mexicana. As maquiladoras costumam empregar jovens pouco qualificados, ganhando salários muito baixos. E de aspecto positivo, nós colocamos que foi criada para reter os mexicanos no país, né? Pela oferta de emprego, com o tempo, o México foi desenvolvendo a mão de obra qualificada, especialmente para trabalhar na indústria automotiva, tá bom? Questão número 2. Qual foi o papel do NAFTA no impulsionamento das indústrias maquiladoras? Bom, com a criação do NAFTA em 94, promoveu a redução das taxas de importação entre os países membros, possibilitando que empresas dos Estados Unidos deslocassem sua produção para o México, atraídos pela diminuição dos custos com importação e exportação, né, e também pela mão de obra barata, tá? Isso aí promoveu vantagens sobre as empresas transnacionais, certo? Na questão número 3, tá? Temos aí, no capítulo anterior, vimos que a cidade de Detroit, nos Estados Unidos, entrou em um processo de decadência após uma intensa desconcentração industrial. Estabeleça uma relação entre o que ocorreu nessa cidade e o fenômeno das indústrias maquiladoras automotivas do México. Bom, como já havíamos estudado no tema anterior, né? Eu pedi para vocês também pesquisarem sobre a cidade de Detroit. E aí, o que acontece? Detroit ele passou por um processo de desconcentração industrial que ocorreu com mais intensidade durante as 2 últimas décadas do século XX, especialmente em relação à indústria automotiva. Isso ocorreu, em parte, pela concorrência das indústrias montadoras asiáticas aí, o que presenciou, né, as empresas estadunidenses a reduzir seus custos, migrando suas unidades produtivas para locais com maiores isenções alfandegárias e menores custos com mão de obra e isso daí, tá? Vamos para o próximo. Na página 30, vamos para a página 30, tá? Página 30, nós temos o mapa da América Central político, os países que fazem parte dessa região. Então, vamos lá. A alternativa A, nome dos países que dividem uma ilha, o Haiti e a República Dominicana. A B, país que fica ao norte da Jamaica, Cuba. C, país que faz divisa com a Costa Rica, Panamá e Nicarágua. D, país da América do Norte com o qual Belize e Guatemala faz divisa, México. E, país que faz fronteira com a Colômbia, Panamá. F, 2 países mais próximos dos Estados Unidos, Cuba e Bahamas. Vamos para o próximo. Página 36 agora, gente, vamos lá. Tô indo junto com vocês, folheando aí no livrinho, tá? Acompanhe a correção. Nós temos um texto que começa lá na página 35, que fala sobre aí, né, o rio Guaire, tá? O Guaire, desculpa, que é um rio venezuelano. E esse rio, né, os venezuelanos, eles buscam tesouro nesse rio. E esse rio é muito poluído,
tá? Mas os objetos que os venezuelanos encontram aí nesse rio, eles acabam vendendo, tá? Vendendo para poder ter o que comer, né? Porque a Venezuela, né, ela tem extremas pobreza aí, né? As condições de extrema pobreza da população diante de uma crise política. E aí a questão número 1, ó, explique quais são as razões sociais, né, que levam as pessoas a entrarem nesse rio. Tá aí, as péssimas condições de pobreza dessa população diante de uma crise política, econômica que os venezuelanos vivem, tá? Nesse rio, eles podem encontrar objetos e que podem ser vendidos e para gerar uma renda para eles comerem, tá bom? Número 2. Quais os motivos que ocasionaram a degradação das águas do Rio Guaíra? O rio ele é bastante poluído, pois o canal recolhe a água da chuva, do esgoto e dos restritos industriais, tá? Terceira pergunta. Segundo o texto, quais os riscos de se passar muito tempo dentro do canal do Rio Guaíra? Bom, além de pegar infecção, esse rio também aí, né, tem uma correnteza. Então, o risco dele ser arrastado por essa correnteza é grande. Quarta pergunta. Na cidade onde você mora, existe algum rio poluído como o Guai? Se positivo, qual que é o nome? A gente pode mencionar o rio Tietê, né? Quais são as condições que o rio Tietê encontra? Muito poluído. A prefeitura do nosso município tem realizado algumas medidas para despoluir esse rio? Sim, porém não tem sido suficiente, porque a quantidade de poluição é grande, tá? Quinta pergunta. Bom, na quinta pergunta, o texto aí está listando algumas ações que seriam utilizadas para despoluir o Rio Guaíra, mas que não foram efetivas. Mas quais são elas? Bom, na sua opinião, o que mais pode ser feito para despoluir um rio? Bom, de acordo com o projeto aí, né, do governo, seria construída aí usinas, né, depuradoras e os resíduos que chegariam a esse rio seriam tratados. Ele também colocou o processo de despoluição de um rio, onde ocorre a médio e longo prazo para chegar a um bom termo. Várias atitudes devem ser tomadas em conjunto, como investimento em coleta e tratamento de esgoto, tá? Fiscalização contra as ligações de esgoto clandestina, a recuperação das matas ciliares, tá? Das áreas verdes em geral. Por quê? Porque é onde essas matas, elas agem como um filtro, né? E ajuda a preservar as nascentes que vão fornecer água limpa para os rios, tá bom? Vamos para a próxima pergunta. Página 40, vamos lá. De acordo com o texto aí da página 40, que fala sobre os brasileiros que tem né, aí, eles abrem de 7 brasileiros, de cada 7 brasileiros, são 10 indústrias abertas aí no Paraguai, né? Então vamos lá. Quais são os motivos para essa migração de muitas indústrias brasileiras para o Paraguai? Bom, menores custos trabalhistas, também de energia elétrica e de impostos, fatores que potencializam a competitividade de produtos no mercado internacional. Questão número 2. Compare o processo de migração industrial brasileiro para o Paraguai com o que ocorreu nos Estados Unidos nas últimas décadas do século XX, em direção ao México e à China. Bom, em ambos os casos, muitas indústrias deixaram seus países de origem em busca de países onde os custos de produção fossem mais baixos, né, com menos encargos trabalhistas e tributos, como o México e a China, tá? Por que você acha que a China hoje aqui no Brasil ela tem várias indústrias, tá? Porque aqui o que acontece? Os custos de produção daqui bem menores, né? As tarifas daqui são bem menores do que lá no país deles, tá bom? Então, o custo lá de produção, as tarifas lá cobradas no Paraguai são bem menores do que a nossa aqui do Brasil. Então, por isso que faz com que os brasileiros vão para lá, tá bom? A questão número 3. A questão número 3, relacione a produção de energia elétrica no Paraguai como atrativo para a instalação de indústrias brasileiras nesse país. Bom, o Paraguai, ele produz mais energia do que gasta, tá? E por isso o custo da energia elétrica nesse país é bastante reduzido. Então, energia é um dos fatores financeiros e de logística mais importante
para que as pessoas pudessem ir lá e instalar as indústrias. Tá vendo por quê, né? Porque o Paraguai produz bastante energia, mas o custo de pagar a energia é bem menor, tá bom? Terceira pergunta. Não, a quarta pergunta. Quais as facilidades que as indústrias brasileiras veem no Mercosul que estimulam as relações comerciais entre o Brasil e o Paraguai? Bom, gente, a facilidade é que as indústrias do Paraguai com a do Brasil, né, e quanto a do Uruguai também, da Argentina, esses países, essas indústrias desses países, eles têm um forte, né, comércio, né? Por quê? Porque o Mercosul ele foi implantado com o objetivo de o quê? De trazer, né, uma integração aí na formação de acordo dos comerciais entre esses países, tá? Facilitando as trocas comerciais, onde não há tantos tributos, né? E assim por diante, tá bom? Vamos para o próximo. Página 46. Leia e interprete os dados apresentados nas tabelas, em seguida faça o que se pede. A tabela aí da página 46, né? Vamos lá. É essa tabela aqui da balança, ó, tá? Que tá no livro aí de vocês da página 45. Vamos lá. Quais os países da América Latina que aparecem como os maiores exportadores e importadores em 2017? Bom, Brasil, Argentina, Chile, México e Peru. B. Quais os dois países não latinos que aparecem praticamente em todas as tabelas apresentadas? Por que isso ocorre? A China e os Estados Unidos. Isso ocorre porque são duas maiores potências comerciais do mundo, né? A China e os Estados Unidos. Aí a C. Qual o país da América Latina exportou mais para o Brasil em 2017? Paraguai e Argentina foram os que mais exportou aí, tá? O Paraguai foi o que mais exportou e a Argentina foi o que mais importou produto para o Brasil, tá bom? Qual que é o papel da América Latina na balança comercial? Qual que é o papel aí, né? Papel Isso, o papel da América Latina é bem reduzido, né? Com exceção da Argentina, os demais países não figuram entre os 5 principais parceiros comerciais do Brasil, tá? Então, a número 2, a resposta é: o papel da América Latina é reduzido, com exceção da Argentina. Os demais países não figuram entre os 5 principais parceiros comerciais do Brasil. Terceira pergunta. Faça uma análise do papel do Brasil na balança comercial dos países mostrados na tabela. Bom, todos os países da tabela têm intensa relação comercial com o Brasil, tá bom? Tanto em exportação quanto em importação. Vamos agora para o que já conquistei. Nós temos aqui um quadro, né? E esse quadro aí tem algumas palavras que vocês vão enquadrar aí nessas frases, tá? A alternativa A ficou: a economia da América Central ainda apresenta traços do modelo de exploração desenvolvido na época colonial, caracterizado pelo plantation. A B, a exploração de petróleo é a principal riqueza econômica da Venezuela. E a C, em virtude das usinas de Itaipu, a exportação da eletricidade é uma das principais fontes de renda do Paraguai, tá? Vamos para o próximo aqui, página 47. D. Denominadas maquiladoras, essas indústrias são bastante comuns no espaço econômico mexicano e com mais recentemente Paraguai. E. O turismo tem sido uma importante fonte de divisa para Cuba e Uruguai. F. Tanto no Brasil quanto no México, a industrialização se impulsionou, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, com a chegada das empresas multinacionais. Questão número 2. Com base no mapa, México, petróleo e localização industrial da página 27, responda as questões a seguir. As indústrias ligadas à extração petrolífera se concentram em qual região do México? Na região do Golfo do México, tá? B. Quais são as duas regiões do México em que há gasoduto? E cite duas importantes cidades industriais que dependem delas. Bom, as duas regiões do México é região central e central-norte do país. E as duas cidades nós podemos citar aí, né, como Monterrey, que é as indústrias siderúrgicas, e a cidade do México automobilística, tá bom? E a terceira pergunta, tá? Estabeleça uma relação entre as características naturais da Argentina e as atividades agropecuárias desenvolvidas no país. Bom,
Você vai colocar aí que o clima temperado, úmido e a abundância de água doce na região favorece o desenvolvimento de vários cultivos, principalmente cereais, tá bom? Produtos hortifruti granjeiros também. Mas você também vai colocar que quando fala da pecuária, você pode colocar aí que devido à Argentina ter grande planície, né, em forma de relevo, desenvolve aí a pecuária extensiva de bovinos, tá bom? Mas aí nós podemos também falar da agricultura, os vinhos, né? Porque os famosos vinhos argentinos. Então, por que os famosos vinhos argentinos? Porque a produção agrícola, inclusive de uvas, predomina lá também, tá bom? A quarta pergunta. Analise o mapa Uruguai, Organização Espacial Agropecuária, na página 41, e descreva as principais informações contidas nele. Bom, você vai colocar aqui no território uruguai, há o predomínio de pastos, tá? São poucas florestas, área de agricultura e pecuária, tá bom? Onde há plantações de uva e criação de gado bovino, tá bom? E na quinta pergunta você tem que fazer uma pesquisa aí. Eu não sei se você fez, mas nós iremos corrigir essa quinta pergunta na nossa videoaula de conferência aí da semana que vem, tá bom?